palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, na dos irmãos provavelmente está mirrada, a fim de o acusar. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ele foi restaurado e ficou sã, como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, em diante, até aqui, até o 12, começa, por parte dos fariseus, uma disputa extremamente acirrada para colocar Jesus num canto de parede e tentar pegar ele em alguma contradição. A partir do capítulo 9, ele começa a fazer coisas que desagradavam a elite religiosa da época. Dentre elas, era violar o sábado nas leis que eles tinham criado. Aí, meus irmãos, de propósito, Jesus entrando aqui na sinagoga, no capítulo 12, ele vai dizer: olha, o rei Davi comeu no sábado e não foi condenado. Também ele diz que os próprios sacerdotes fazem sacrifício no sábado e tem um número determinado. Isso está em Deuteronômio, capítulo 28, ou é 23, se não me falha a memória. Tinha um instante de sacrifício determinado. E aí Jesus disse: olha, os sacerdotes também não são condenados por trabalharem no sábado. Aí vem vocês aqui e querem condenar por fazer o bem. Esse é o contexto bem resumido do texto. Então, eles estavam procurando uma brecha. O religioso é assim. Ele vai procurando uma brecha, ele vai olhando, espionando, né? Dá para ser espião da KGB, da CIA, da inteligência do Brasil. O religioso, ele é assim, ele vai ficar observando para ver se ele encontra alguma coisa que é para ele falar mal, para ele pegar em contradição. Ele não está preocupado com o bem, com o avanço do reino, com a palavra pregada, com a entrega. Não. O religioso, ele fica procurando alguma coisa para colocar defeito. E era isso que está acontecendo. Procurando uma coisa para botar defeito no
Salvador, pegá-lo em contradição. Jesus, sabendo de tudo, ele entra numa sinagoga justamente no dia de sábado. Ao entrar na sinagoga, o próprio texto diz que, é claro, que veio um fariseu e fez uma pergunta maliciosa. Ele pergunta no versículo 9 e no versículo 10. É lícito curar no sábado? Irmãos, a sede por pegar Jesus era tão grande que eles mesmos tropeçavam e caíam. Quem já jogou futebol, entende o que eu vou dizer. Às vezes você quer dar uma pancada em alguém, e aí você vai com tanta sede que quem termina levando é você. Você escorrega, cai, sofre um drible. É assim. Então eles foram com tanta sede e disse, é lícito curar no sábado? Ora, hoje, tem rabinos que decoram, letra por letra, de todo o Antigo Testamento, de Gênesis 1 até Malaquias. Letra por letra, eles decoram e recitam. Eles sabiam que não tinha nenhum mandamento sequer proibindo fazer o bem no sábado. A proibição era trabalhar. Mas a ânsia de pegar Jesus era tão grande que aí eles... É lícito curar no sábado? Dentro de uma sinagoga. Irmãos, é terrível quando uma pessoa ela se torna religiosa. Por quê? Porque ela passa a se preocupar mais com estrutura, ela passa a se preocupar mais com ambientes, ela passa a se preocupar mais com tradições criadas por homens, do que com a palavra de Deus. Aí vem, meus irmãos, Jesus olha para eles. Eu acho que essa foi uma das maiores vergonhas de toda a história da humanidade. Jesus olha para eles, do verso 11 até o verso 12, e diz, ele responde com outra pergunta. Quando uma ovelha está assim, vocês vão lá e não desamarram ela? Vão ou não? É óbvio que sim. Enquanto mais um homem. Então, veja o tamanho da hipocrisia de quem queria colocar Jesus numa saia justa. E aí eles passam uma vergonha vexatória, que para mim, eu nunca vi uma dessa. É melhor, eu acho que a pessoa ficar completamente como veio ao mundo do que passar por uma dessa. Porque Jesus desnuda, mais claro do que essas luzes, ou ao sol do meu dia, a hipocrisia religiosa deles. Eles dizem, gente, como é que vocês tiram uma ovelha que está precisando e um ser humano não pode ser curado no sábado? Quem é que tem mais valor? O ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus ou o animal? Então ficou claro para os fariseus, ficou claro para quem estava na sinagoga e ficou claro para todos nós que os religiosos, no sentido ruim da palavra, se preocupa mais com as coisas, sejam elas inanimadas, pedras como essas, templos, coisas dessa natureza, com animais, do que com pessoas.
que é criado à imagem e semelhança de Deus. Olha como Jesus vira o jogo por causa de uma pergunta hipócrita. Como é que faz aqui? Aqui, se eu tivesse de fazer uma oração, eu pediria a Deus ser um avestruz para enfiar a cabeça num buraco. Olha a resposta. Envergonhou completamente os religiosos. É tanto que depois eles quiseram, tamanha foi a vergonha. Aí, meus irmãos, nós entramos na primeira lição. Como é que eu sei que eu estou me tornando um religioso? A partir do momento que eu começo a valorizar mais coisas, celular, coisas físicas, animais, do que o próprio ser humano, pronto, eu já estou virando um religioso cego e mau. Porque além deles serem cegos, eles eram maus. Porque eles não queriam ou não estavam preocupados com ali a saúde daquela pessoa. Então, além deles serem cegos, eles se tornam maus. A partir do momento que a gente se torna religioso, a gente fica cego e ainda por cima se torna mau. Primeira coisa. Como é que eu sei se eu estou valorizando mais essas coisas do que seres humanos? Eu estou virando religioso. Mas dá tempo de voltar. E se jogar aos pés da cruz pedindo perdão. Segundo, irmãos, o que nós podemos aprender desse texto é que a gente tem que, infelizmente, nesse mundo egoísta, individualista, esse mundo tem influenciado a vida da maioria das pessoas. Cada um vive no seu mundinho. A grande realidade é essa. Cada um vive no seu mundinho. Preocupado consigo mesmo, com os seus sonhos, com as suas realizações, com o seu bem-estar, com aquilo que tem pela frente, e os outros. É assim. É o mundo atual, irmãos. Isso aí está claro, todo mundo está vendo isso. Por onde eu passo, irmãos, eu só vejo gente com o pescoço quebrado num celular. Mundo individualista, egoísta. Aonde Jesus vai na contramão de tudo. Quem anda com Jesus, irmãos, anda só. Porque ele vai na contramão de tudo. Se você vê uma multidão andando com Jesus, é porque eles querem bênção. Mas quem anda com Jesus de verdade, ele vai andar na contramão. Quem é que quer andar na contramão? Se vier ali um trator esteira, você com uma motinha, com uma bizinha, não fica nada, né? Só o retrato. Então, a segunda coisa é essa. A ideologia, os pensamentos, a ideia dessa geração tem influenciado a gente. É a verdade. Infelizmente. Diante disso, irmãos, diante dessas duas conclusões, nós devemos entender o seguinte. Terceira coisa que ainda nós aprendemos dessa lição. Irmãos, quem quiser fazer o bem, se colocará em risco. Por quê? Porque após a cura, Jesus, a partir daquele momento, foi intentado contra ele e contra a sua vida. Começaram a planejar meticulosamente uma oportunidade para eliminar ele do lugar. Mateus, capítulo de número
5, verso 10 ao 12, vai dizer: bem-aventurados são vocês, quando sofrerem por causa da justiça, quando vos perseguirem, caluniarem. Quem faz o bem está se colocando em risco. Quem diz isso não sou eu, é a palavra, é os profetas, é o testemunho ao longo da história. Quer fazer o bem, ainda vai se colocar numa situação de risco. Esse é o Evangelho. Paulo disse, 2 Timóteo, capítulo 3, ele disse: todos quantos querem viver uma vida piedosa em Cristo, sofrerão perseguições. Mas você vai receber sua vitória, as portas vão se abrir, o seu milagre vai chegar, isso e aquilo outro. Eu não vou nessa. Eu estou na contramão. Não, irmãos, o Evangelho é assim, olha. É na contramão. E ainda vou dizer a pior lição de todas que nós tiramos desse texto. Essa é a mais terrível de todas. É a ingratidão. Jesus entra na sinagoga. Jesus no Evangelho de Lucas, que detalha mais, de forma mais detalhada, aqui esse mesmo texto diz que ele manda o homem se levantar, o homem se levanta da mão ressequida, ele disse: venha para o meio, Lucas 6, o homem veio para o meio, aí ele disse: estenda a mão, ele estendeu, e Jesus disse: agora você está curado. Aí curou, e ficou uma mão igual a outra. Mas aí, irmãos, eu sou de uma natureza terrivelmente obstinada. E aí eu comecei a meditar nesse texto. Aí não tem limites. Orem por mim. Creio eu que a minha partida será cedo. O que importa é eu ir para o céu. E aí, irmãos, a ingratidão. Jesus curou e todos viram. Quantas pessoas Jesus não curou, não libertou, não restaurou? João diz que se fosse escrever nos livros, não caberia o mundo inteiro de tanta coisa que Jesus fez. Mas esses religiosos, quando Jesus estava ali sendo julgado em Mateus 27, a partir do versículo 20, esses religiosos aqui, que desprezavam as pessoas e viam os milagres de Jesus, essa mesma elite religiosa influencia a multidão que viu diversos, milhares de milagres, multiplicação de pães e peixes, ressurreição. Eles pegaram ainda, influenciaram as pessoas para dizer: crucifica, e a massa ainda disse: crucifica-o. Verso 22 e 23. Quer servir a Jesus? É esse o caminho. Ingratidão. A maioria das pessoas que verdadeiramente servem ao Evangelho são as menos beneficiadas. Olha a ingratidão do ser humano. Quando eu me alucino com uma coisa, irmãos, só Jesus me empata. Eu me alucinei com isso aqui. Olha a ingratidão. As pessoas viram que estavam sendo rejeitadas pela elite religiosa, mas essa mesma elite faz com que as pessoas gritem: crucifica-o, e solta Barrabás. Quer servir a Jesus? Quer servir como ele diz?
Está disposto à ingratidão, a porta na cara? Está disposto a ser menosprezado, a ninguém lhe atender, se preocupar com você? Esse é o caminho. Quer servi-lo? Venha. Quer servir a religião? Sirva. E aí entrará dinheiro na sua conta. E aí entrará benefícios, aplausos e coisas dessa natureza. Quer servir a Jesus? Se prepare para a ingratidão. Jesus morreu só. Tiago morreu só. Pedro morreu só. Estevão morreu só. Paulo morreu só. Se prepare. Quer servir a Jesus? Quer segui-lo? É isso. É o texto. O que é que eu vou fazer? E aí, meus irmãos, ele pede ao homem, o homem estende a mão ali e ele é curado. Jesus é o mesmo. Jesus pode curar qualquer enfermidade. Pois ele não muda e nem jamais mudará. Ele pode curar. Aqui o homem nem pediu. O homem não pediu, o homem não creu, o homem não estava sabendo de nada. Jesus não precisa nem da minha fé para fazer o que ele quer. Ele não depende de mim para nada. Ele diz que a gente tem que crer, ele diz que a gente tem que crer. E nós devemos crer e orar. Mas mesmo assim, mesmo sem a gente crer e orar, se ele quiser, ele faz. Porque ele é Deus, ele fez o mundo sem pedir permissão a ninguém. Ele fez tudo sem pedir permissão a ninguém, porque ele é Deus e Deus é Deus. Criador é criador e criatura é criatura. Estenda a mão aí. Está curado. Acho que ele ficou até espantado. Demonstração de poder dessas. Então, vou dizer mais. Estou fraco. Estou campegando na fé. Eu sou um vaso rachado. Eu sou um pavio que fumega. Eu sou uma cana quebrada. Se você está dizendo isso, Jesus não quer lhe pisar. Ele quer lhe ajudar. Leia o versículo de número 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio. Na tradução de alguns é a torcida que fumega. Você diz, eu estou todo abalado. Eu estou todo quebrado, arrependido, sem saber. Ele não vai esbagaçar a cana quebrada. E nem vai apagar o paviozinho que fumega. Peça a Deus. Ore, confie. Se entregue a Ele. E Ele, no tempo certo, há de restaurar. Deus é bom. Deus é bom. Ele não vai terminar de quebrar a cana que já está esbagaçada. E nem vai botar água no pavio que fumega. Se a pessoa se arrependeu, quer deixar aquela vida, quer se entregar a Jesus, ou caiu na fé, ou algo do tipo, ele está ali disposto a estender as mãos e dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e encontrarei descansos para as vossas almas. Irmãos, dando prosseguimento no texto, depois de fazer esse milagre, olha o que é que acontece no versículo 14. Mas
os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como matariam. Então, depois deles verem um milagre, uma pessoa restaurada, ao invés deles comemorarem, acharem bom, não. A gente tem que eliminar de um jeito ou de outro. A gente tem que fazer um complô. Ou na linguagem política aí, uma frente ampla. A gente tem que fazer uma aliança. Que a gente tem que... Os herodianos queriam destituir tudo. Mas o Evangelho de Marcos, nessa mesma passagem, diz que foi o único momento que até mesmo os que se odiavam a ferro e fogo se uniram para pegar Jesus. Aí, irmãos, sabendo disso, aqui logo em sequência, do verso 18 até o 20, é o cumprimento da profecia do Messias, messiânica, que está em Isaías 42, do verso 1 ao 4. Aí o que é que Jesus faz? Quando sabe que os fariseus queriam matar ele, Jesus, ele sai brigando, ele sai, né, fazendo... Não. Jesus sai de mansinho, caladinho. Como nada tivesse acontecido. Jesus sabia que eles queriam matar ele. Mas Jesus faz o quê? Cumpre a profecia. Não se ouvirá as suas vozes na praça. Olha aí o que é que está. Farei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. O que é que Jesus faz? Eu sou fascinado por isso. Eu sou fascinado, alucinado. Jesus sabendo. O que é que Jesus faz? Vai discutir? Vai brigar? Vai escandalizar? Vai fazer o quê? Se amostrar, aumentar a voz, querer provar que está certo. Sai de mansinho. Isso aqui é uma lição para todos nós. Para mim também. Você sabe que você está certo? Você tem razão. Você sabe que se ficar ali não vai dar certo. Enquanto mais você tenta se explicar, pior fica. Faça o que Jesus fez. Saia. Por quê? Porque às vezes a gente tenta se explicar e termina perdendo a razão. Termina com raiva, diz uma palavra que não deveria e aí não tem volta. Então faça o que Jesus fez. Saia. Apenas saia. Foi isso que Jesus fez. Ele saiu. Aí, irmãos, dando continuidade, no verso 15 e no verso 16 é interessante demais. O verso 14 diz que ali os religiosos estavam querendo ali tirar a vida de Jesus, e Jesus vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ele sai de fininho e aí ele prossegue na missão. O verso 15 diz que ele a todos curou e disse: olhe, não diga a ninguém. O Jesus era rindo de marketing. Eu sempre digo isso. Ou, né? Não gostava de marketing, não. Não diga a ninguém. Imagine, irmãos, Jesus ali ameaçado de morte. Ele continua o ministério normalmente. Ele só sai dali e vai, continua curando, continua pregando, continua abençoando a vida das pessoas. Ele não se intimidava com isso, não. Ele não se intimidava porque ele sabia que quando chegasse a hora ele iria, mas enquanto não chegasse, não iria.
É tanto que ele, uma certa feita, ele diz a Herodes: diga àquela raposa que eu vou ficar aqui 3 dias. E se a raposa viesse, ai dela. Ele é Deus. Então aqui, meus irmãos, ele continua fazendo a missão, sem desanimar, sem temer, sem nada, ele continua normalmente a missão. Nós, diante disso, irmãos, aprendemos a seguinte lição. Primeiro, vai ter contenda? Saia fora. Segundo, não se intimide. Ah, o crentinho, não sei o quê. Não se intimide com nada. Eu vou lhe matar, eu vou não sei o quê. Venha. Faça. Não se intimide com nada. Jesus não se intimidou com isso aqui, não. Pelo contrário. Uma das coisas que mais me fascinam em Jesus é porque, apesar dele ser 100% Deus e 100% homem, ele sentia dor como a gente. Suava, ele comia, ele dormia. Não era um teatro, não, era real. É que quando chegou a hora de morrer, em João, ele diz: quem vocês estão procurando? Aí ele vai para frente. Eu estou aqui, ó. Não se intimide com nada. Com frieza, com pessoas que rejeitam o evangelho, zomba. Não se intimide com nada. Não se intimide. Nada deve nos intimidar por medo. Nós viemos para isso mesmo. Paulo fala aos Colossenses que nós recebemos a graça. Colossenses 1, 26, se não me falha a memória. Que nós recebemos o privilégio de não só crer, mas também de padecer. Tem que padecer também. Tem que sofrer também. Oxi! Daniel sofreu, Elias sofreu, Eliseu sofreu, Samuel sofreu, Moisés sofreu, Abraão sofreu, João Batista sofreu, Jesus sofreu, os 12 apóstolos sofreram, Estevão sofreu, mas nós não. Não é diferente. Então é uma categoria mais elevada, né? Irmãos, a realidade é essa. A gente recebe o privilégio de crer e de padecer. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, sem tirar e nem colocar uma vírgula. Irmãos, para encerrar, eu quero dizer que eu lendo esse texto aqui, a semana toda lendo o texto, mente capturada. E aí ontem teve um jogo, lá de frente, lá de casa. E eu vendo. E a cabeça 1 milhão. O que é que tem acontecido, irmãos, com a gente? Terminou o jogo, eu não sei, eu não assisti, nem quero saber de jogo, mas eu sei que todos nós aqui temos o WhatsApp, né? Os cristãos postando tudo no WhatsApp. Instagram. Aí tem um banner da igreja. Culto, para avisar que tem. Ele nem olha. Bota uma foto do político no peito, na casa, mas se for para uma coisa, divulgar uma coisa da denominação,
nem olha. E isso quando não vem do voto. É muita gratidão a Deus. É muita reverência, é muito temor, é muita entrega ao reino de Deus. Contente por causa de uma pessoa que muitas das vezes é corrupta, mas tem vergonha de pregar o evangelho. A realidade, ela é dura, ela é esmagadora, mas ela é real. Outra coisa, irmãos, eu não estou generalizando. Como é que a gente vai ficar diante disso? As pessoas vêm, irmãos, eu encerro aqui. As pessoas vêm. Que muitos que professam a fé cristã estão mais interessados em outras coisas do que em propagar a palavra, em tentar fazer alguma coisa, procurar fazer uma melhoria, buscar, se entregar, você procurar algum meio, alguma forma, e você fica ali catucando, está muito difícil, mas você fica ali procurando uma brecha para fazer, mas as pessoas estão vendo a completa apatia. É perceptível. Não contagia. Essa é a realidade. Nua e crua, aonde muitos têm medo de dizer, porque, infelizmente, é assim a realidade. Mas, fazer o quê? E é isso, irmãos, Jesus cura, Jesus faz o bem, Jesus cumpre as profecias, Jesus mostra ao povo que a elite religiosa desprezava eles, e no dia da crucificação, eles preferem gritar, crucifica Jesus, do que uma pessoa que ele sabia que tinha culpa. Influenciadas por quem desprezavam elas. Tem muitas pessoas que professam a fé cristã e dão mais valor a pessoas que não estão nem aí para elas, só estão aí para elas de 4 em 4 anos, e elas não dão valor a quem dá valor a elas. Essa é a realidade. Nua e crua. Se eu estiver mentindo, que o Senhor me dê a paga. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus.